Senhores, agora vamos lá falar as últimas notícias com o Brown. O Brown trazendo notícias, nosso âncora do Pingos nos Is, trazendo informação para você às 12 horas e 24 minutos, Brown. Tudo certo? Bora lá? Notícias boas. Hoje, tá confusa a história da vacina, né? Temos a vacina da Pfizer. Temos então, a vacina da Pfizer. Pfizer Foi Isso é uma a grande melhor notícia. notícia. A melhor notícia que nós temos é a Pfizer, que tem uma vacina com 90% de eficácia. Que é uma informação muito bacana e parece que vai ser aprovada agora. Nos Estados Unidos ela já pediu a autorização para uso experimental. Aqui no Brasil, aí o governo brasileiro possivelmente talvez vá comprar, não tem por enquanto nenhuma negociação concreta, mas tem essa possibilidade. O que pegou hoje foi a vacina chinesa, a história da Coronavac. O que aconteceu? Ontem à noite, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que já está com a documentação para aprovar ou não o registro dessa vacina chinesa, disse que os testes foram interrompidos e o processo da certificação da vacina foi interrompido por causa de um evento adverso grave. A nota da Anvisa não dava nenhum detalhe, dizia que esse evento adverso grave ocorreu no dia 29 de outubro, mas não dizia exatamente o que aconteceu. O Instituto Butantan, que é ligado ao governo de São Paulo, que é quem está produzindo aqui no Brasil essa vacina, divulgou uma nota dizendo que foi surpreendido com o anúncio da Anvisa, que soube pela imprensa que a Anvisa não comunicou oficialmente o Butantan da interrupção e dizendo que haveria agora pela manhã uma entrevista coletiva. De fato, houve, talvez esteja em andamento ainda, uma coletiva lá da equipe médica do governo de São Paulo, o Dr. João Gabardo, que é o coordenador lá do Centro de Contingência do Coronavírus criado pelo governador João Dória, o secretário estadual de saúde, Jean Gorenstein, o próprio presidente do Instituto Butantan, o Dr. Dimas Covas, e aí a informação principal que foi passada pelo Butantan é que não houve nenhuma relação da morte desse voluntário, dessa pessoa que participava dos testes, com a vacina chinesa, com a Coronavac. Pelo menos essa é a versão do Instituto Butantan. O Butantan garante, o Dr. Dimas Covas é quem falou isso, ele foi muito enfático ao dizer que não tem nenhuma relação, que a morte desse rapaz, um homem de 33 anos, não foram divulgados detalhes do que exatamente ele morreu, mas o que o Dr. Dimas Covas diz é que não tem relação nenhuma com a vacina. E a gente lembra que outras vacinas que estão sendo desenvolvidas também tiveram interrupção nos testes por causa de problemas de saúde dos voluntários que participam. A da Johnson & Johnson, por exemplo, teve uma mulher no Reino Unido que participava dos testes, uma voluntária que também morreu por um outro problema de saúde que não estava relacionado à vacina. A de Oxford teve um voluntário no Rio de Janeiro, um médico que tinha recebido placebo. Então ele era participante do teste, ele era voluntário, só que ele não tinha recebido a vacina propriamente. Ele morreu justamente com Covid-19. Então é normal que haja interrupções, que haja... na fase 3 agora... é muita gente, 60 mil pessoas na fase 3, na fase que eles estão, né? Isso, já é aplicação em larga escala. Isso. Já é. Mas o normal, né? Quando tem algum evento, você para, investiga e depois volta. O que se questionou também foi a reação do presidente Bolsonaro, porque aí hoje... Deixa eu falar, aqui no Brasil, é o único lugar do mundo que está esse papo de essa vacina. O mundo inteiro está trabalhando pela vacina. Graças a Deus, a gente já tem uma vacina da Pfizer, que é a vacina que já tem aprovação. Parece que tem uma outra vacina de Oxford também, que é da AstraZeneca. Ela não tem aprovação, é da Pfizer, mas está com uma taxa de eficácia muito maior que as outras. Mas a gente vai ter essa vacina. Vai sair, essa vacina vai sair. Aqui é o único, os cientistas do mundo inteiro trabalhando para a gente ter uma vacina. Aqui está essa babaquice da vacina de lá, vacina de cá, vacina de lá e vacina... Aqui está uma babaquice. Só no Brasil que está tendo essa bobagem dessa vacina. Só aqui. Em lugar nenhum do mundo tem esse papo. Todo mundo pedindo para a vacina para a gente voltar a ter uma vida normal. Aqui está essa babaquice. É incrível, cara. É incrível. É incrível. E aí o que o Bolsonaro escreveu no Facebook que gerou a confusão é que ele escreveu mais uma que Jair Bolsonaro ganha. É incrível. Então, incrível. Querendo dizer que ele não... Vira uma briga política. Na verdade, negócio que é pra salvar todo mundo. A gente tem que torcer para todas serem aprovadas e serem eficientes. Claro. É difícil. É que por trás tem os interesses. Essa que Vamos lá. Segue. Nos Estados Unidos continua em impasse em torno da eleição, do resultado da eleição, e ontem teve uma novidade: o procurador-geral de Justiça dos Estados Unidos autorizou Bill Barr. o Bill Barr autorizou que as provas, os casos em que haja suspeita substancial de fraude na eleição sejam investigadas. Então, ele autoriza que sejam investigadas as suspeitas de fraude. Donald Trump, o presidente, tem reclamado muito, disse que
vai pedir a recontagem em vários estados. A chave agora, o ponto aí que deve ser decisivo é a Pensilvânia, né? Ele encrencou bastante com a Pensilvânia, que é a recontagem na Pensilvânia, que é um estado importante, tem 20 votos de delegados e, por enquanto, o Biden está liderando por lá. E aí deve ser aberta, então, uma investigação, mas muito possivelmente não deve caminhar, né? O Trump garante que tem provas, que tem indícios, pelo menos, né? E aí isso vai ser investigado para se saber se prova alguma coisa ou não, mas é um passo importante. Essa, pelo menos, abertura de investigação já é a justiça admitindo, pelo menos, a possibilidade de investigar essas contestações do Donald Trump. O Joe Biden, por outro lado, já se considera presidente eleito. Ele foi apontado aí pelos veículos de imprensa que fazem a contagem dos votos dos delegados como o grande vitorioso. Os responsáveis pela contagem dizem que já não há mais chance matemática de o Trump reverter nenhum resultado e então evitar a vitória do Biden. Por isso ele já é qualificado como o vencedor e ele já está trabalhando praticamente como presidente eleito, já montou um gabinete de crise contra a Covid-19, já reuniu lá um grupo de especialistas para traçar medidas de combate ao coronavírus, já disse que a vacina, se houver vacina, ela vai ser distribuída gratuitamente nos Estados Unidos, porque lá é uma preocupação, né? Lá não tem o SUS como a gente tem aqui, então havia esse questionamento, será que os americanos vão receber, todos eles, independentemente do poder aquisitivo, vão ter acesso a essa vacina? O Joe Biden está dizendo que sim, que o governo dele vai garantir a vacina gratuita, pediu o uso de máscaras, enfim, ele já está trabalhando como presidente eleito. E uma outra disputa agora é em relação ao trabalho de transição, porque a equipe do Joe Biden reclama que o Donald Trump não teria assinado uma carta, não o próprio Donald Trump, mas uma integrante do governo dele não teria assinado uma carta, um documento que libera o acesso da equipe do Biden a informações de governo e até a espaços públicos, a prédios do governo. E isso é importante para a transição. E o Trump se recusa a reconhecer a derrota, então ele não assinou e orientou os integrantes do governo dele a não assinarem esse documento que garantiria acesso da equipe de transição aos dados de governo. Então, por enquanto, está travada também a transição e o Biden está reclamando disso. E o Trump também pôs sob dúvida, né, o fato que a Pfizer só na primeira segunda-feira pós-eleição que veio com a notícia boa, né, que a vacina estava com boa chance de ser aprovada. Então. É porque ele passou a campanha inteira falando que viria uma vacina nos próximos dias, nas próximas semanas, então tudo indica que era essa, né, que ele estava se referindo, né, a da Pfizer. Logo depois eles vêm milagrosamente com um estrondo avisar, opa, 90%. Muito bem. Pesquisa. É difícil nessas horas não ficar... Pesquisa de Prefeitura de São Paulo. Prefeitura de candidato. Vamos lá. Ó, saiu ontem mais uma, essa do Ibope, e aí já tem uma mudança importante. O Bruno Covas está se distanciando dos adversários, pelo menos no primeiro turno. Bruninho. Ele subiu mais um pouquinho. Os números são os seguintes: Bruno Covas, 32%, Guilherme Boulos do PSOL, 13%, Celso Russomano, 12%, Márcio França, 10%. Então o Russomano continua caindo, caiu ainda mais. Tá num empate tríplice ali na segunda colocação. Boulos, Russomano e Márcio França. 13, 12, 10. Esse é o G4. E o Bruno Covas, esse é outro ponto a se destacar, abrindo vantagem, subindo, se distanciando. Daí na sequência. Falei pra você do Boulos. Vocês não estão botando fé. Mas quem subiu muito foi o Arthur. E o Arthur Mamãe Falei chegou a 5, o Gilmar Tato tá em 6, o Arthur Mamãe Falei subiu um pouquinho, falei tá do em 5. Arthur ontem, o que eu falei do Arthur? Falou o quê? Falou? Subiu. Olha que falou. Na Porra, prática, tá dobrou, com quase 100% mamãe dobrou. Falei. ele precisaria chegar nos 13 do Boulos, considerando a margem de erro que é de 3 pontos, ele pode chegar a 8, ele Boulos pra baixo Eu tô com achando 10. que ele vai ter mais do que isso aí. Mais do Eu que acho 5. que sim. Porra, o Boulos tá com 13, né? Que 13. ironia. Segundo turno, não sei. O Seria Boulos, impressionante. o Boulos tá indo pro centro. O Boulos colocou, notem, Guigui Boulos. Notem que está de camisa polo. Isso. Jorge Boulos. Adaptou. Bem penteado. Barba é o capitã. Barba feita É o no capitã. El Capitã. Isso. Notem o Boulos. Cabelinho Ele tá indo com gel. cabelinho, Cabelinho com a pomada. sapatênis. Sapatênis. Ele foi Jorge visto, Boulos. ele foi visto com sapatênis. William Boulos. Pegou emprestado do Paulo Matias. Não, Paulo Matias levou ele na Paulo loja Matias dele. não, Paulo Matias não é do... Não, mas ele levou na loja pra passar um sapatênis igual. Boulos tá... Ok. Pode ser, não sei, pode bater um segundo aí. Pode ser, Boulos. né? Vamos lá. Tá entre O que ele, que você Russomano Não, e não Márcio acho França. nada. pá, Eu não agora acho não. nada. Eu não Ou acho pode- Bota o teu, né? Fala de novo. É aí. que eu vi lá, e mamãe falei, pode ir pro segundo turno. Tem se chance, puxar, né? Ele tá subindo, né? É que tem pouco tempo, né? A eleição já é domingo agora, né? Então não tem Agora muito é tempo pra decisivo. reação. É que Tem ninguém mais uma conhece pesquisa? muito. Não tem- Até... Oi? Vai sair mais alguma pesquisa até a Sim, eleição? até a véspera sai. Até o sábado. O horário eleitoral vai até quinta.
Daí a campanha é permitida até o sábado e as últimas pesquisas saem no sábado também. No domingo já não pode, que aí é boca de urna. Essa é Datafolha, né? Essa é do Ibope. Ah, do Ibope, Essa é do Ibope. certo. E a margem de erro é 3 pontos. Tá fazendo um buzinar. Conseguiram errar tudo, é praticamente o Átila, mas vamos lá, né? É o Átila, pensa em Instituto Átila. É, porque ele errou o Dória, errou o Trump, porque errou tudo... Bolsonaro. Então tem que ficar atento com essas pesquisas e tal. O Rio de Janeiro. Rio de Janeiro não saiu. Eduardo Padial, né, porra? E a Manu? Como está a Manuzinha no Sul? Tava na frente ainda. Pela última pesquisa que eu vi, ela tava à frente ainda. Porto Alegre. Porto Alegre. Tá embolado Mas no vai mundo. pro segundo turno, não vai ganhar em primeiro, não. Ela deve ir pro segundo turno com alguém, daí a gente vê. Belo Horizonte fecha Vai ser no o primeiro Calil. turno. É. Calilzão. Isso. Calilzão no primeiro. Vai ser que reeleito. mais? Alguém mais em primeiro turno? Alguma prefeitura? Primeiro turno, né? Em Recife, talvez. Interessante Recife. É, né? Recife, Uma briga de vamos família, primos. pô. Né? São primos. O João Campos, que é filho do Eduardo Campos, e a Marília Reis, que é do PT. Ele é PSB. Então, talvez Briga sejam de dois família. candidatos de Tá esquerda. desanimada essa eleição, né? Vocês acham? Achei que deu uma Eu achei animadinha. né? desanimado, cara. É que ficou meio em segundo plano, né? Com vacina, com Estados Unidos, a gente acabou falando pouco. O pessoal tá Essa mais semana ele tá preocupado pegando com mais. Só quer saber eleição mais do americana. Arizona do É, que... verdade. o Biden e o Trump é mais Vai hit do interferir que mais o- a vida das pessoas. É verdade. É. A eleição americana pegou mais do que a eleição para prefeito. você Você vê que ficou- loucura, como nós estamos ficando loucos. Aí. Inversão de prioridade. Não faz o Minha menor visão sentido, mercadológica, mas- amigo. Não faz o menor Não, nenhum. sentido a gente preocupar. Isso aqui tava preocupado com Chorou na Georgia ontem. Dirce. Georgia e... Que sexta-feira eu não Massachusetts. consegui vir no programa. Fiquei Albany, comendo ele pote tá de falando- Como é que sorvete. tá, no hein? campo. Que loucura. Minneapolis. O cara, tipo, nunca foi pro lugar, ele conhece. Que loucura. O Arizona tá uma loucura. É. Pensilvânia agora. Pensilvânia é decisivo. agora. Virou. Pensilvânia É, virou Arizona. Nevada virou pegando Arizona. O cara não sai de Miami, nunca foi pra lá. Que mais, Não conhece Brown? nem São Luís. Que mais, Tem Brown? mais de 20 estados na conta. Não, então, sobre. Ó, E no Brasil, quantos ainda- estados? Pera aí. ó o Tia Augusto. Também tem uma boa cifra aí. Vamos lá, notícias. Não, sobre a eleição ainda, e o Bolsonaro continua fazendo as lives, ele até intensificou, na verdade. Ele prometeu que ao longo dessa semana ele todo dia vai fazer live com campanha para os candidatos. Bolsonaro Tá não funcionando. vai Ele fazer. fez. Tá funcionando. Não vai Então, fazer nenhum e aí o prefeito, hein? O Russomano tá Bolsonaro não vai despencando, fazer né, que é o ninguém. prefeito. É. Ninguém, Bolsonaro. Crivella tem um risco sério de não chegar no segundo turno lá no Rio, aqui o Russomano. Então, mas mesmo assim ele prometeu que vai fazer live todos os dias para os candidatos. Ele levanta os cartazes lá, faz propaganda para os vereadores, para os prefeitos. E ele está sendo alvo de uma investigação do Ministério Público Eleitoral por suposta irregularidade, por ele ter usado um espaço público, no caso o Palácio do Alvorada, para Biblioteca, fazer né? campanha, que é a biblioteca onde ele transmite a live dele. Então ele pode ser investigado também por isso, Fazer porque, na praça. por crime eleitoral. Não vai infração eleger eleitoral. ninguém. Não vai né? eleger Não vai ninguém, o eleger ninguém, mas Bolsonaro. também, convenhamos, Crivella, Russomano também é difícil levar nas costas, né? Pelo amor de Deus. Não, né? mas levou um Mas ele que Witzel, decidiu, pô. pô. Não, mas aí quando a Não, população... eu sei, mano. Antes ninguém tinha pulado do Sim. cavalo. O quê? Outro mundo. Não, É, mas, não mas, é questão. não, mas aquele Sim, Bolsonaro lá da eleição levou um monte. Sim. Eu sei, pô. Era Bolsonaro. Não, mas lá Porque foi agora é ponto. diferente. E lá Agora foi os o contrário parceiros também. foram os Realidade. oportunistas, Mas lá os né? caras é que Exatamente. colaram no Bolsonaro. É, Agora Witzel, é o resto, Eu né? sei, exato. eu sei, mas o Bolsonaro tá apoiando Sim. o Russomano. Crivella. Tá Crivella. derretendo o Russão. Em Belo Horizonte ele tá apoiando alguém. O Bruno Engler, que tá Também com 3, não, 4%. Calil vai atropelar todo mundo. Quem? É, lá. Calil. É, lá Não, tem eu chance sei, nenhuma. mas o Bolsonaro não tá, Calígula. não tá fazendo nenhum Calil prefeito. nas pesquisas, não? Tá com o dedo podre. É, bicho. É brincadeira. Quem sabe? Vai brincando com o povo. E muita O povo gente não sabe deve votar também, bicho. né? Ô, Já parou pra cadeira. pensar que gente mais velha também não vai votar, né? Isso. Tem esse negócio. Como é feita a Por causa da pesquisa? pandemia. Por causa da né? pandemia. Tinha um número de indecisos ainda muito grande também, né? Exato. Aqui em São Paulo, semana passada, eram 44, faltando 10 dias. Então é muita Exato. coisa. Tem muita gente que não resolveu em quem vai votar, nem se vai votar. Então tá tudo muito em aberto, né? Você Aqui vai em São votar, Paulo, Brown? também. Você vai tá aí, né? Vai Vou votar em votar quem? porque O dia eu vou inteiro. ter que ir cedo. Eu sei quem você vai votar. Eu também. Eu tô... Ah, não pode Eu fazer. sei. Eu garanto o sigilo do voto aqui. Não, eu vou garantir também, mas eu já Obrigado. sei. Ninguém Eu vai descobri. imaginar. Ele é Vou- tão bom profissional que ninguém Eu imagina. você sabe que eu vou votar. Eu sei. Eu vou votar também porque é muito importante a cidadania. Eu gosto de todos. Vai participar da festa. Tá impossível. Ele vai digitar todos os Eu acho o números. Brau tão profissional que você não imagina em quem ele vai votar. Ninguém vai. Não. É uma incógnita, É uma né? incógnita. É Quando você falou, eu verdade. falei, é mesmo? Eu sei. É, eu contei pro Mais Zuckerman. ou menos, né, Surpreendi. Brau? Você contou Mais pra ou ele? Contei, ele ficou surpreso. Ele não imaginava meu voto. Só Mas você é é a parça sua- do Brau. Eu sei Mas, muito Brown, bem, é a Brown. sua ideologia? Ah, não Mais ou ideologia, menos, mas é a né? minha opção, É. de acordo com as É. opções que tem. Cada um Brown, é o que tem. Então eu vou na do o que Brau. houve de melhor. Ô, Você vai na do Brown? Ô, Brown, está na sua Ô, Brown, fase, tem mais Brown. notícia? Sábado eu tô pegando meu voo lá pro Rio pra
Votar. Lá também. É a festa da Jatinho. democracia. Eu tava pensando, eu falei, Pensei que o será jatinho que do ele Luan vai votar? Santana ele vai pegar. É, vai com o Lancha. jatinho do Luan. Tem mais notícia? Tem, ó. Essa aqui é daquelas coisas que só existem aqui no Brasil, né? A partir de hoje, os eleitores não podem ser presos, exceto em crimes em flagrante ou inafiançáveis. É uma regra eleitoral, é imposta por causa da eleição para que não haja interferência da polícia ou da justiça na votação. Então, a partir de hoje, os eleitores brasileiros têm essa blindagem. A partir de hoje, até terça que vem, dia 17. Ninguém pode ser preso. Só em flagrante. Só Olha aí, em Delari. flagrante em casos de crimes. Olha lá, Delari. Delari comemorando aqui. Em flagrante vai em cana. Não acredita nisso. Pega em flagrante, você vai em cana. Viu? Casa de papel. Vale, por exemplo, para Lava Jato, por exemplo, que no caso dessas operações Não vai de ter combate à operação. corrupção, as prisões são preventivas ou temporárias. Então essas não podem acontecer por enquanto. Para os candidatos, essa imunidade até já começou. Eles não podem ser presos já desde o dia 31 de outubro. E para os eleitores isso começou a valer hoje, então é mais uma daquelas regras bastante questionáveis, mas que existem aqui no Brasil. De certa maneira, o espírito da lei é esse, pelo menos, né? Para blindar o eleitor e impedir que a justiça interfira de alguma forma no processo eleitoral. E uma outra, o Evo Morales voltou para a Bolívia ontem. Ai, que finalmente. Isso já era uma coisa esperada, né? O aliado dele, que é o Luiz Arce, ganhou a eleição para Palmeiras. presidente da Bolívia. E aí ele tomou posse no domingo e ontem, poucas horas depois então da posse do Arce, ele voltou para a Bolívia. Ele estava na Argentina, exilado lá na Argentina, e aí voltou ontem. Ele cruzou a fronteira e voltou a pisar em solo boliviano. Ele estava longe da Bolívia desde o ano passado, quando houve a denúncia de fraude na eleição, e aí o Evo saiu do país. Ele agora, no novo governo, já se sentiu mais confortável e voltou então para a Bolívia. Tá de volta por lá. Boa. São essas. Muito